A pedra sonha com a sensação de planta. A árvore aspira ao instinto animal. A fera vislumbra a inteligência. O selvagem candidata-se à luz da razão. O homem deseja para si o brilho do anjo. O anjo entrevê a celeste escalada de posições que ainda lhe cabe atravessar no rumo da integração com a munificência divina. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. O Criador e a Criatura, parte 3. Na trajetória do segundo item deste capítulo, de sal da terra à luz do mundo. A nossa gratidão a vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. César Ayala, que amorosamente nos conduz até vocês. As empresas parceiras, emissoras parceiras, a todos os corações solidários e fraternos, enfim, a tudo e a todos os seres que, em nome do Cristo, em nome de Deus, nos auxiliaram para que esse momento fosse possível. Deus nos abençoe neste instante divino e o Cristo encontre em nós as ambiências necessárias à compreensão da mensagem, que os benfeitores nos inspirem, que a nossa consciência nos intuam e que os elementais nos sustentem neste ambiente de paz, de luz e de esclarecimento que construímos para trocarmos ideias à luz do ensino universal dos Espíritos. E para versar sobre a temática, como nós anunciamos, a doutora Mayra Souza, de Aracaju, Sergipe, que além de uma alma irmã, uma eterna amiga, é nossa comadre também, a mãe do Davi, do qual somos padrinhos, eu e a Vilma, padrinhos espirituais. Seja bem-vinda, querida amiga. Boa noite. Muito feliz por essa oportunidade. E hoje nós vamos completar o capítulo 2. Que é assim, é a base, é a estrutura desse livro maravilhoso que vai ser lançado em breve, né? E esse filho, eu falei para a Adriana na quinta-feira passada, não sei se é filho de elefante, o que é, porque se é filho daquelas baleias jubá, está demorando um tanto mais, mas com certeza se está demorando porque tem uma causa e só será lançado quando Deus assim o permitir, já que ninguém, nada, nem todos os exércitos do mundo pode impedir o seu lançamento. Porque tem cópia para todos os lados, né, Mayra? E o que menos importa é quem vai dar o nome para o livro. Então, se não for com o nosso nome, alguém vai assumir, a Mayra, a Marlene, a Adriana, ou outros que nos ajudaram na correção, até o próprio editor. Então, fique à vontade, o programa é teu e nós vamos trocando figurinha de acordo com o andar da carruagem. Certo, eu vou começar com as leiturinhas e depois vamos revisar aqueles esqueminhas, para tentar deixar bem claro na mente da gente a mensagem de hoje. Então vamos lá. Começando aqui na página 114, todas as forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Isso quem disse foi André Luiz. Então, assim sendo, fatalmente, todos os átomos componentes da matéria física se transformarão em psiátomos. Isto é, em átomos constitutivos da matéria psi. Então, para o referido autor, as células inerentes ao corpo físico não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução
credoras de nosso reconhecimento e de nosso auxílio efetivo. Então, veja bem, a Joana de Ângeles, ela falou uma coisa interessante aqui, onde ela fala que a matéria, né, o corpo, ela é constituída por aproximadamente 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas, sem diferenças com os demais seres vivos. Quer dizer, todos os seres vivos são constituindo desses aminoácidos. E deve ser orientado de forma a sutilizar-se cada vez mais, alcançando patamares de percepção que lhe transcendam a organização biológica. E aí vem uma citação de uma palestra proferida em 1999 pelo professor Dr. Enéas Ferreira Carneiro. E eu tive a sorte de estar presente nesta palestra, porque eu fiz o curso com ele justamente nesse ano, em 1999. Ele era matemático, físico e médico, e um gênio, realmente. E por ser genial, ele era muito mal compreendido por muitas pessoas. Ele tinha um brilho e uma forma de pensar realmente muito avançada para nós. E nesse dia, ele explicou por que ele acredita em Deus. E aí ele fez o seguinte cálculo, né, com um matemático. Ele colocou que no único cromossomo, né, dos 23 pares presentes em apenas um único núcleo celular humano, constitui-se de aproximadamente 5 bilhões de nucleotídeos, os quais são constituídos de uma base nitrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar, que é a ribose. As informações nele grafadas equivalem a 20 bilhões de bits. Eu estou lendo devagar para poder a pessoa ir assimilando. Veja só, 20 bilhões de bits. Quem entende de informática sabe o que é um bit. Em cada byte representa um caractere. Por exemplo, na palavra seria uma letra. Então, cada byte representa um caractere na linguagem de informática. E cada byte é constituído por 8 bits. As informações contidas nesse bit somam 3 bilhões de letras. Como uma palavra tem, em média, 6 letras, deduz que esses bits arquivam o equivalente a 500 bilhões de palavras. Se uma página de livro tem, em média, 300 palavras, teríamos o equivalente a 2 bilhões de páginas, as quais, se transformadas em livros semelhantes a esse que estamos estudando, tornar-se-iam em 5 mil livros, cada qual com 400 páginas escritos em somente um único cromossomo. E aí ele disse: eu me recuso a acreditar que tudo isso seja obra do acaso. A menor estrutura viva em liberdade é um vírus, cuja massa é 1 bilionésimo de 5 décimos de 1 milionésimo de grama. E ele finalizou dizendo: eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Então, assim, ele conseguiu, usando a matemática, a física, a biologia e a informática, traduzir Deus. Tentar, pelo menos, comprovar, né, a sua existência. E aí, seguindo nossa leitura aqui, que eu não posso ler tudo, porque, assim, como diz a Adriana, dá vontade de ler tudo, mas a gente tem que selecionar as partes. Então, veja só, o corpo e o espírito constituem uma dualidade que, em síntese,
são a mesma unidade da vida universal. O corpo é o efeito e o espírito é a causa. O todo está inteiro na menor de suas partes, que foi o que disse o doutor Enéas. Então, um único cromossomo contém ações, né, volumosas. Então, veja bem. Eu não sei se eu já vou colocar logo. Coloca aí a primeira imagem, para a gente tentar sintetizar, pelo menos colocar bem entendido. Então, veja só, a criação divina. Deus cria nele mesmo. Então, através do psiquismo divino, ele cria as mônadas primordiais, e acima de 2 mônadas forma o espírito, com E minúsculo. Acima de 2, a matéria elementar. E aí o éter cósmico, que é a matéria-prima, né, onde o espírito vai criar. Então, através do perispírito e do fluido universal ou cósmico retirado do éter cósmico, com o plasma mental e a matéria mental é criado, através da bioenergia, o princípio vital, o mundo quântico, que vai formar os átomos físicos, o fluido vital que vai gerar a vida material. Sendo os fótons, né, a energia vital, o início da formação das células, dos átomos físicos, a matéria, que é o modelo organizador biológico. Então, o espírito é a causa e o corpo é o efeito. Pronto. Coloca o outro aí, que vai dar um recorte disso que eu mostrei agora. Pronto. Então, isso é o que acabamos de falar. Então, o modelo organizador biológico, ele é através do mundo quântico, né, da criação mental, da matéria mental, do perispírito, que tirou da energia universal, do fluido universal ou cósmico, a matéria-prima para a produção dos átomos físicos e formação do mundo físico, né, material. Põe o outro. E aí, a energia vital, que nutre e mantém, né, junto com esses átomos que estão em formação, vai formar o corpo físico. E esse corpo, esses átomos, eles vão se transformar em psiátomos. E aí vai ser a evolução desses átomos, né, que estão vindo de lado como espírito com E minúsculo, como sal da terra, e vão se tornar luz do mundo, que é o mundo espiritual, com formação do espírito, a individuação. Então, veja só, o primeiro núcleo do psiátomo é o bio, que é o corpo vital, que é o corpo físico, onde esses átomos, né, essas primeiras substâncias, elas vão se desenvolver, né, nos seus instintos, sensações. Mas primeiro elas precisam passar por toda a escala estequiogenética, química, vai ter que experienciar todos os elementos químicos e biológicos e físicos, passar pela matéria mineral, vegetal, animal, experiência, todas as espécies, todas as formas de interação. Então, ele vai ter que desenvolver esses instintos, essas sensações, aprender a viver no mundo físico. Esse que veio do mundo espiritual, né? Que veio do princípio vital. Aí, a partir, quando ele entra no reino vegetal, ele vai começar a desenvolver as sensações e depois as emoções já no mundo animal, que vai ser a parte de relações interpessoais, né? O mundo de relação.
aprender a viver em comunidade. Não existe uma separação determinada assim. É uma evolução. Então, assim, não tem, a divisão aqui é só didática. Então, a partir do momento que ele começa a desenvolver os instintos e as sensações, né, saber o que é bom e o que é ruim, aí vai aparecer o desenvolvimento do ego, do eu pessoal, o eu menor. Ele vai começar a se ver como um indivíduo separado do outro. Então, ele vai desenvolver alguma emoção, né? Primeiro, ele vai, as sensações de dor, medo, né? As emoções de proteção, de sobrevivência, de alimentação, contato de relação. Quando ele começa a ter as emoções, as sensações, ele começa a desenvolver já o segundo núcleo do psiátomo, que é o percepto, que é ter percepção e memória. Nessa fase, o ser ele já consegue desenvolver algum sentimento, né? E já tem o instinto de preservação, e aí vai começar a desenvolver o raciocínio, o pensamento para poder resolver problemas. Aí, no momento que ele começa a resolver problemas, ele começa também a desenvolver as suas inteligências, que é a inteligência intelectiva, depois emotiva e depois espiritual. Então, a inteligência intelectiva é uma inteligência de sobrevivência, de relações, de tentar obter, né, as vantagens, as necessidades. E aí é que ele vai ter contato com os seus instintos menores, né? Vai desenvolver o subconsciente, com aquelas lembranças, com aquelas memórias todas. Que aí é o segundo núcleo. Aí já vai ter a passagem gradativa para o terceiro núcleo do psiátomo, quando ele vai desenvolver já a inteligência espiritual, que são as virtudes. Ele vai desenvolver o bem, o amor. E aí, através desse amor, ele vai desenvolver essas virtudes que vão ser anexadas ao Cristo interno, que é o eu superior ou self, que vai expandir o espírito que o criou, né? Então, essa é a evolução natural desde o átomo primordial até o espírito. Então, eu vou continuar aqui com a leitura para poder a gente tentar entender. De vez em quando pode ser que eu queira voltar para poder dar uma clareada, porque às vezes eu acho que fica difícil de entender porque é meio complexo. Aí veja bem, mais adiante, deixa eu achar aqui, viu? Está aqui escrito, João coloca. Vê-se claramente que à medida que o ser humano se desenvolve espiritual e moralmente, pois assim enfatizou o venerando espírito, né, a Joana de Ângeles, mais se espiritualizará o seu modo de ser e de se comportar, modificando inclusive a constituição molecular da organização psicobiofísica. Então, o que ela diz? Que existe uma reordenação psicofísica, ético-moral e espiritual. Ou seja, quando ocorrer a transformação estrutural do pensamento enfermiço, em dissonância com as leis naturais que regem a vida, seguido do reequilíbrio dos sentimentos e das emoções desgovernados pela disciplina das palavras e das ações, aí existe um refinamento do corpo físico, né? Uma reordenação psicofísica. Então, mais adiante, tem uma citação, onde os alicerces supersutis que se consubstanciarão nos futuros códigos do DNA, o cronograma
fisiopsíquico do corpo celular, tanto do fenótipo quanto do genótipo, que foi o que explicou lá nosso professor, nosso mestre, né, doutor Enéas. Consequentemente, restabelecendo a ordem normativa da consciência individual das células e, por fim, integrando a consciência do ser, lucidamente reconfigurado e conscientemente ressignificado no conjunto da harmonia da consciência cósmica, tornando-se um com o tudo uno Deus, o supremo arquiteto. Então, nós estamos naquele périplo, né? A gente saiu do psiquismo divino e estamos evoluindo em direção a ele, em retorno, só que conscientes. Então, todo o alicerce de tudo, desde o começo, é grafado no DNA, nos códigos de DNA, que é o cronograma desse cosmos celular desde o início até o final. Então, o que o Joana de Ângeles coloca aqui para a gente é que, à medida que a gente vai evoluindo, nosso fenótipo e genótipo vai sendo alterado pelo refinamento desses códigos genéticos. Então, veja só. Sebastião esclarece aqui. Uma só será a nossa verdadeira missão, a nossa obra essencial. Sentir e decifrar a vida em suas interminas fulgurações. Ou seja, saber o que fazer, como fazer, quando e onde realizar em proveito de todos, uma vez que tudo o que intencionamos levar a efeito ser-nos-á permitido se o fizermos com a aprovação da boa nova estatuída pela consciência cósmica e executada pela consciência crística, que ilumina e permeia, nutre e norteia a consciência em perpétuo dinamismo ascensional. Portanto, ser o que pensamos e viver o que falamos é condição sine qua non para atrairmos as benesses e torná-las partes integrantes de nossa essência imorredora, no infindo vir a ser. Ou seja, querer, saber e amar são verbos indissociáveis que devemos conjugar em nosso interno devir. Então, Joana de Ângeles ainda nos esclarece que o amor, por exemplo, é de natureza fisiológica, embora se expresse como sentimento do ser profundo, já que ele pode ser detectado do ponto de vista quântico na condição de fótons, enquanto o medo e a ira se podem apresentar como elétrons. Achei interessante isso que ela falou. Porque o amor é a essência, mas também é a substância da qual a alma, né, o ser em desenvolvimento se nutre. Então, ele surge do amor e ele se nutre da energia amor para evoluir. Então, veja bem. Mais adiante ela cita: o ser pode criar o que quiser por um uso metódico e perseverante da vontade, pois essa é a força suprema, é a própria alma exercendo o seu império sobre as potências inferiores, que lhe são subordinadas, as quais comumente representam as forças e as substâncias inerentes à sua mente consciente, ao perispírito e à mente inconsciente, e ao corpo físico e à mente subconsciente. Então, a vontade tem ascendência sobre a própria alma, que, uma vez esperta, une-se à consciência profunda e, consequentemente, assume a gerência da mente consciente e das dimensões que lhe antecedem o estágio evolucional.
Então, o uso persistente, tenaz da vontade, permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Vale lembrar que a alma é o centro consciencial da personalidade atuante. E essa personalidade, ela constitui-se da mente, que é o laboratório dessa personalidade, onde ela vai experimentar, né, a criação, criar. Que somos criadores em Deus, mas somos aprendizes, né, como diz Sebastião. Filho de Deus, Deusinho é. Estamos aqui aprendendo, né, a criação. Então, essa personalidade ela tem a mente como laboratório, do perispírito como veículo de expressão da mente e do subconsciente como condomínio de agentes automatizados para a gerência do complexo perispirítico e da indumentária biológica. E, por fim, do corpo físico como instrumento agenciador e seletivo da assimilação de novos elementos. Então, em suma, o que a gente foi concluído aqui no livro, né, junto com o estudo de Joana de Ângeles e Ramatiz. A força do amor é impulso de tal forma poderoso que, ao ser despertado, é capaz de refundir toda a contextura espiritual do ser. Eis o foco ardente que reúne e condensa todas as sublimes revelações, a força mais potente do cosmos, a lei suprema, e ao mesmo tempo a mais sutil, o prolongamento do psiquismo divino, a mona primordial, a matéria-prima de tudo quanto existe em Deus. Então, o amor, ele é substância, né, matéria-prima para criadora, e também é a essência, né, que é a matéria-prima criadora, e substância, que é matéria-prima nutridora. Então, o amor é a base de toda a criação de Deus. Por isso que a gente diz que a alma só se nutre de amor. O que não for amor é ignorância deste, né? A alma sempre busca o amor, de alguma forma, mesmo que de forma equivocada. Às vezes a pessoa tem ciúmes, inveja, ou qualquer outro sentimento, buscando a aprovação, o apego, né? É o amor equivocado. Ela não consegue obter amor, porque o amor é uma coisa que você obtém quando se dá. Mas às vezes a pessoa não sabe como obter esse amor e tenta tomar. E aí ocorre o sofrimento e a dor, né? A frustração, né? E tudo mais. Então vamos lá. Assim sendo, continuando nossa leitura, né? Percebe-se inequivocamente a presença do amor essência estabelecendo as diretrizes e do amor substância providenciando os recursos para a subsistência, de cada qual. Enfim, todas as formas de vida são geradas pelas mônadas primordiais que, em seus inumeráveis degraus e em seus complexos e imensuráveis conúbios, sempre se valerão da essência como diretiva segura e da substância primária para se sustentar e se perpetuar em seu interno evolver. Então, aqui voltando para o amor equivocado, né? A busca, né, equivocada do amor. Tem uma citação aqui onde é destacado que, gerando uma psicosfera mórbida e tóxica,
que interfere nos processos de acomodação das placas terrestres, assim como nos demais fenômenos do planeta que estrugem destrutivos, senão devastadores da vida uniforme. Não existem mais instâncias físicas que não sejam transpostas, nem emocionais que não se fundam umas às outras. Todos fazem parte do mesmo conjunto e em qualquer distúrbio em uma área de imediato irá afetar a outra mais próxima e assim sucessivamente. Eu achei essa passagem muito interessante porque fala sobre a transição planetária. Neste momento que a gente está vivendo, é necessário que a gente expanda a nossa consciência e expanda o amor para que ocorra essa transição. Porque é necessário uma expansão consciencial coletiva. É isso que a Joana de Ângeles esclarece aqui. Porque quando você tem essa psicosfera mórbida e tóxica, você afeta o desenvolvimento planetário. Ela ainda coloca aqui, se tudo que está fora está dentro, o que está em cima está embaixo, ou seja, se tudo e todos fazem parte de uma única unidade, os benefícios ou malefícios gerados por um só contagiam ou contaminam não só o interno, mas o entorno. E esse é o segredo da cura de todas as enfermidades ou a gestação da causa de todos os tormentos. Então, observa-se e testifica-se, desde os tempos imemoriais e também odiernamente, que o inconsciente está no comando das sensações e das emoções, deixando pouco espaço para a consciência, a lucidez dos atos. Estou dando uma paradinha aqui. A gente tem que, como seres que querem despertar, conhecer o nosso inconsciente. Como fazer isso? Autoobservação, autoconhecimento. Então, esses dias eu estava até conversando, né, com meu filho e com outras pessoas, que todo relacionamento ele é baseado num tripé, na minha opinião, né, na minha percepção. Não é só o amor que é a base do relacionamento. É necessário que exista o respeito e a confiança. Porque ninguém ama o que não respeita, ninguém respeita o que não conhece. E a partir do momento que você conhece, você também tem que confiar. Isso serve para o relacionamento entre pessoas, casais, sejam pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, colegas de trabalho, inclusive seu cachorro, seu gato, seu animal. Nenhum ser vai amar quem ele não respeita e quem ele não confia. Então é necessário desenvolver o respeito e o conhecimento, inclusive a si mesmo. Porque se eu não me respeito, a mim, a minha vida, o meu corpo, não me vejo como uma pessoa digna de confiança, então eu não vou desenvolver o meu amor próprio. O mesmo a gente pode falar na outra via, porque nós somos a união de muitos, né? Temos em nós vários seres que estão conosco nesse périplo, enfim, desenvolvendo com a gente. Então, nossas células, né, nossos átomos, nossas moléculas estão aqui, são vida. E vão desenvolver, e vão evoluir junto conosco. Se nós não somos fiéis a eles, a esses seres, então eles não vão desenvolver por nós o respeito e a confiança pelo qual eles vão aprender a nos amar, né? A evoluir essa parte do amor,
né? Que é o amor é substância. Então, a gente precisa amar a si e ser fiel a si mesmo. E através desse auto-amor, desenvolver o nosso respeito próprio e dos seres que estão conosco nesse caminho, que também aprendam a nos respeitar, porque não é possível haver hipocrisia conosco mesmo. Podemos enganar aos outros, mas nunca a nós mesmos e as nossas células, os nossos seres interiores. Então, este é o nosso compromisso, né, de evolução. E para isso é necessário que a gente conheça o nosso inconsciente, nosso subconsciente, que é o nosso corpo, nosso automatismo, nosso corpo biológico. Dominar isso através do conhecimento, da vigilância, da vontade. E também conhecer o nosso inconsciente, que é um mundo, né, que é um imenso ambiente que a gente tem que conhecer através da observação, da autoobservação. Então, eu vou ler aqui uma citação. Quem que é a citação? Acho que é Joana. É Joana. Joana. É Joana. O estado de humanidade já é conquista valiosa no curso da evolução. No entanto, é o passo inicial de nova ordem de valores, aguardando os estímulos para desdoados que jazem adormecidos. Deus em nós para a aquisição da angelitude. Mais adiante ela fala: o hábito da reflexão é o exame dos conteúdos espirituais que procedem das diferentes épocas do pensamento, tornam-se valiosos contributos para a conscientização do self, que supera os automatismos anteriores a que se vê compelido para agir com acerto e consciência nos variados cometimentos que lhe dizem respeito. A psique humana é por demais complexa para ser abarcada de um só golpe, conquistada de uma só vez. Faz-se necessário, portanto, harmonizar o sentimento com o pensamento, a sensação com a intuição, em um processo de identificação de valores de que cada qual se constitui, a fim de que se realize a individuação. Então, essa individuação, pelo que eu percebi, que ela falou aqui, ela é essencial para a evolução do ser. Então, para você individuar, é necessário você se conhecer. Você vai se conhecer através da autoabsorção, né, da oração, e tornar-se um evangelho vivo, sendo o que pensa, sente e o que fala. Tem que ter uma coerência na nossa evolução, na nossa ação, para que a gente possa, através dessa coerência, aprender a saber o que fazer, como fazer, e se tornar um com o Pai através do autoconhecimento. Que o que diferencia o animal irracional do homem, a gente passa a ser humano, né? Deixa de ser pré-humano e passa a ser humano, quando a gente começa a se auto-observar. Não agir por automatismo, mas por conhecimento da nossa própria consciência, do nosso pensamento. Não viver mais no automático, não fazer as coisas automaticamente, mas perceber o que faz, por que faz, quais as escolhas que faz na vida e assumir a responsabilidade por cada uma dessas escolhas, sabendo por que está fazendo. Isso é a consciência.
né? Porque o ser ele pode ser senciente, mas ele pode não ser consciente do que faz e por que faz, assumindo a responsabilidade. E só a partir desse momento é que você vai começar a adquirir o respeito por si. E a partir desse autorrespeito, né, que vai virar confiança em si e o amor, o auto-amor. Que é aquele tripézinho que para mim é a fórmula mágica. Eu falo para o meu filhinho, se não existir respeito e confiança, o amor sozinho não sustenta o relacionamento. Quer complementar aí, Sebastião? Não sei se eu falei muitas bobagens. Aparentemente, pode parecer complexo o processo evolutivo, e nós percebemos que em cada livro tem uma faceta do conhecimento. E o terceiro livro promete, em cada degrau, e mostrando as minúcias do que acontece em cada degrau. Eu até estava imaginando, a partir da pergunta de um amigo, na verdade, de uma amiga, você, Marisete Matos. Ela apresentou o questionamento que a natureza não dá saltos. E realmente não dá salto. Agora, quando eu tenho conhecimento e já experienciei estas vivências desde o átomo primitivo até o homem, e agora num processo de individuação eu me torno diferente no caráter, nas virtudes, na honestidade, na honradez, embora eu tenha a mesma forma humana, mas me comporto como um ser humanizado. Então, nesse sentido, eu posso construir uma nova obra. E ela falou, mas você vai construir uma nova obra, uma nova alma, você vai edificar uma nova alma. Para começo, o que eu vou liberar como anseio é um ponto da minha autoconsciência pura. Algo que já passou por todos os trajetos, desde o átomo até o homem e agora a caminho da angelitude. E essa semente de possibilidade, ela vai agregar as experiências ou os elementos com as suas experiências de vida para compor o que pretendo. Então, você como médica sabe que o alimento é informação. Então, que tipo de informação o meu corpo precisa para não inflamar? Quando elas chegarem a ele não vai rejeitá-las. Então, se a água, como nutriente, traz informações, então, da mesma forma que o Dr. Enéas narra que num único cromossomo tem aquela infinidade de informações, tudo é composto de bits e de bytes, cada experiência. Então, são aglomerados de elementos. Vou dar um exemplo bem simples. Hoje eu sei que eu tenho no meu genoma o genótipo, que segundo a ciência acadêmica não poderia modificar-se, e o fenótipo. Mas quando Joana de Ângeles fala que o amor pode ser fisiológico, que os pensamentos nobres vai gerar fótons, que são partículas de equilíbrio. E, ao mesmo tempo, o medo, a raiva vai gerar elétrons, que em nosso corpo podemos chamá-los de radicais livres. E ela narra que eu posso matar o cronograma organizacional de minhas células com esses pensamentos em desalinho, ou eu posso reconstruí-lo. E quando ela fala que não há limite na mente para fazer alguma coisa para o bem, então eu posso mudar o fenótipo, que é o comportamento desse material, dessa herança genética, que vai determinar as tendências e, baseado nas tendências, certas enfermidades que, por conta dessa carga genética,
fatalmente eu deveria passar. E está acontecendo o fenômeno baseado nessas experiências. E eu tenho a parte do genótipo que eu não poderia mudar e essas experiências teriam que seguir o seu curso, que nós chamamos de fatalidade ou do karma que não se pode evitar. Mas quando sabemos que em nossas células tem a sua consciência, que é o cronograma, onde está o genótipo, e o que está acontecendo no mundo celular, está acontecendo o fenótipo. A minha célula está viciada por conta desse fenótipo, do que está acontecendo. E principalmente quando temos a noção com o Dr. Bruce Lipton, que o que modifica as nossas células é mais do que vem do entorno do que do interno, principalmente quando eu não tenho consciência desse interno. Então, o que está interferindo na boa saúde, na harmonia de minhas células, são os elementos que eu estou trazendo para dentro. Desde o ar que respiro, a água do banho, a água que sorvo, o alimento colhido da instância animal, vegetal ou mineral. Então, quando nós não temos a noção que eu posso, com esse cronograma do pensar, sentir, falar e agir, modificar o genótipo. Então, eu não sou obrigado a desenvolver o fenótipo cancerígeno que o meu avô, meu bisavô, meus pais tiveram, por conta de um comportamento alimentar, talvez. Considerando o alimento tudo que entra em meu psiquismo. O que leio, o que ouço, o que como, o que bebo e etc. Sem falar do que penso, do que sinto, que são alimentos também. Os ambientes e tudo mais. Então, se eu posso mudar, eu vou dar uma nova ordem. E essa nova ordem, segundo os ensinos de Jesus, a partir de agora, quem comigo não se ajuntar, vai espalhar. Então, do elemento que nós chamamos de fenótipo, que está acontecendo, o fenômeno da célula cancerígena em si, o que está interferindo para que ela torne-se isso, é o que está vindo de fora. Quando falamos de fora, pode ser do entorno ou até do interno. É o que está chegando para orientá-la, para nutri-la. E pode ser o meu pensamento, os meus sentimentos, mas pode ser o que eu inspiro, o que eu como, e etc. Então, se eu decido pela harmonia, pela paz, pelo equilíbrio, para que haja essa harmonia, essa paz, esse equilíbrio, eu tenho duas situações. Eu reprogramo o cronograma organizacional, que nós chamamos de genótipo, o que eu quero gestar a partir daqui. E como que eu quero que esses elementos se comportem como fenótipo. Eu só posso fazer isso se eu selecionar. Agora, como eu sou alguém que já fui átomo, já fui molécula, já fui célula, e só sabe mandar quem sabe fazer, eu tenho o direito de escolher os mais belos espécimes para elaborar a bioenergia, para enviar para os microvórtices, no interior dos microtúbulos, nas entranhas dos centríolos, que são os construtores das organelas e responsáveis pela duplicação da própria célula, os mais hábeis que eu possa imaginar de acordo com as minhas experiências vivenciadas outrora, na minha trajetória evolucional. Por isso que eu posso dar o salto quântico, eu posso curar o corpo em instantes, porque eu estou selecionando. E agora o segredinho. Ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Então, se eu conheço esses elementos e tenho respeito por eles,
eles vão fazer exatamente o que eu ordenar. Agora, se eu os desconheço e não os respeito, o respeito começa pelo aproveitamento total desses elementos, o não desperdício e procurar fazer o máximo com o mínimo deles. E não é só agregá-los, mas é integrá-los, promovê-los, que é o processo de sublimação. E esses elementos que estão chegando em minha célula à luz desse convite sublime, já que fizemos essa trajetória nesse item de sal da terra, que é o elemento primordial à luz do mundo, rumo à angelitude, do ser humano rumo à angelitude, então eu tenho uma noção mais exata desses elementos, sei que o meu corpo é basicamente gerado e gerenciado por 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas, que são os elementos que compõem a consciência celular. E esses aminoácidos, o que eles farão? Eles podem gerenciar elementos menores para a construção da proteína, que é a matéria essencial para a fabricação, a nutrição e a manutenção da célula, ou eles próprios, se não tiver esses elementos, eles se transformam na própria proteína. Então, quando temos essa consciência exata, nós vamos gestar a bioenergia e vamos sensibilizá-la, interagindo com o entorno, porque ninguém consegue pensar sem interagir. E a mente tem um mecanismo semelhante ao sistema respiratório do corpo. Ao mesmo tempo que ela assimila elementos, se eles não condizem com a nossa necessidade, a partir que eles encontram um padrão vibracional nesse pensar, qualificado pelo sentir, eles podem até chegar na mente, mas são selecionados. Só fica o trigo, o joio se vai. Se eu envio por esse reto pensar os mais belos espécimes, componentes desta energia, que vai servir de matéria-prima, e se eu tenho como enobrecedor o mais belo plano ou planejamento de promoção dos elementos que se encontram na célula, porque todos vão ser convidados a se promoverem, a ser ressignificados. Agora, os que não aceitarem o processo de sublimação serão repulsados e colocados outros em seus lugares. Então, todo esse processo que a Mária fez, os traçados gerais, é para que cheguemos a esse estado de conscientização. Por isso que vai ter um capítulo do livro, de número 8, por exemplo, que é uma viagem da essência do interno ao encontro da essência do entorno, até o contato com a energia Kundalini. Depois, o caminho de retorno, integrando e promovendo esses seres, para que nós possamos chegar na viagem de retorno mais enriquecidos com esses valores angariados. Porque nós vamos transformar as energias mais primitivas no amor substância, este no éter cósmico, o éter cósmico no fluido cósmico, o fluido cósmico na matéria mental, esta na energia mental, a energia mental em bioenergia, a bioenergia nos infracorpúsculos, e com eles eu vou construir os infra-reinos, reinos inteiros com esses pequeninos. E o reino inteiro é apenas uma partícula do sub-reino, que é um neutrino, por exemplo.
Então, um reino inteiro somado a outros reinos, vários reinos, que nós chamamos de infra-reinos, vão unir-se para compor um sub-reino, uma partícula subatômica. E a junção desses sub-reinos, dessas partículas subatômicas, vão culminar na edificação dos intra-reinos, que são os elementos intraatômicos, prótons, nêutrons, elétrons. E da promoção da transubstanciação dos nêutrons, gestam-se os prótons. Da sublimação dos prótons, configura-se os elétrons. E da sutilização dos elétrons, compõem-se os fótons. Com os fótons, nós vamos construir, com a soma e ordenação deles, a consciência diretriz do próprio átomo. Então, o elemento que nós chamamos de condutor de energias múltiplas transformadas no que nós chamamos de magnetismo. Então, essa energia tem o poder de gerar o magnetismo, tornando-se ou gerenciar os elementos que vão tornar-se esse magnetismo. E a partir daí nós vamos conseguir unir os átomos formando moléculas, moléculas formando células, células formando tecidos, com os elementos adequados àquilo que se propõe. Tecidos que se ordenam na confecção de novos órgãos. Esses em sistemas mais equilibrados. Esses sistemas em corpos mais saudáveis. Mas cada elemento foi selecionado de acordo com o que eu já vivi. Só desce quem subiu. Eu desço para arrebanhar aqueles que querem viver segundo as minhas diretrizes. Quando Jesus nos disse, eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. Para quem compreendeu o que é isto, como Paulo de Tarso, sigam-me vós, olham para trás, olhando para o seu mundo mental, perispiritual e físico e afirma, sigam-me vocês, porque eu, a alma, com todos aqueles que foram agregados à consciência dessa alma, já sou igual a Ele. Já estou no Cristo. E se fizerem o que eu estou pedindo, estarão em mim e eu em vós. E seremos um. Então, quando temos esse conhecimento, que é o que se propõe nesse segundo livro, e depois com várias possibilidades dessa compreensão no terceiro, e fecha-se esse circuito, e a partir daí, somente a vivência desses conteúdos é o que nós estamos ofertando para vocês. Porque tomar água parece uma tarefa simples. Mas você sabia que você pode morrer com excesso de água? Eu tenho amigos que dizem que toma 6 litros de água por dia. Você sabia que ele pode morrer por conta desse excesso? A sobrecarga para os nossos rins? Porque tudo é na medida exata. Tudo que sai do equilíbrio, tudo que é excedido daquela medida exata de nossas reais necessidades, torna-se prejudicial. Por isso, o ar que respiramos, a água que sorvemos, a alimentação, as leituras, as músicas, precisam estar em ressonância com aquilo que se pretende. Agora, eu posso melhor qualificar a água com o meu modo de pensar, assim como com o ar. Na manipulação dos alimentos, se eu não souber selecionar as sementes, preparar a terra e plantar essas sementes. Você conseguiu entender
ou acompanhar o meu raciocínio? Então, o que é um salto quântico? É quando eu já tenho os conteúdos vivenciados em mim e volto para arrebanhar outros elementos de acordo com o que eu necessito para esse salto quântico. Então, se eu sei plantar um alimento, eu sei convidar os elementos que fazem parte das sementes. Os elementos que vão compor os nutrientes da terra. E, nesse sentido, eu posso construí-los sem plantar. Se eu sei cultivar, sei criar os elementos das sementes e da terra, eu posso desenvolvê-los em mim. E assim, se eu sei cultivar, se eu sei colher, se eu sei armazenar, se eu sei confeccionar e se eu sei me comportar na hora da refeição. Isso é o que Leon Denis disse-nos. É possível fazer tudo isso no domínio da mente. Isso é o que Joana de Ângeles fala. Na mente nada é impossível de se realizar. Agora eu preciso já ter vivido tudo isso, já ter sido todos esses elementos. E como espírito, eu sei o que fazer, como fazer e quando realizar, porque eu já passei por tudo isso. Então, os chamados saltos quânticos é quando eu tomo ciência do meu existir e adquiro consciência do real objetivo de minha existência. Agora, eu sei o que eu vou pensar, porque eu sei o que é o pensar. O que eu vou sentir, o elemento que eu vou qualificar o conteúdo desse pensamento. Sei que a vontade vai direcioná-los, mas eu preciso construir as roupagens, os símbolos que são as palavras. E quando eu sei fazer tudo isso, nós chamamos de mentalização. E com a mentalização eu posso criar um órgão novo. Agora, se eu não sei criar os elementos, aí eu preciso convidá-los. Mas se eu já fui esses elementos, eu posso convidar aqueles que têm a expertise para a saúde que eu pretendo para o meu corpo. Agora, sarar para manter o mesmo comportamento que o levou a enfermar, não dá certo. Então, eu preciso estar disposto a pagar o preço por esta mudança de hábitos. Agora vamos retornar à doutora Mayra, e ela adora cozinhar, e ela sabe exatamente o que eu estou fazendo, porque estudou tudo isso. E ela passou por isso. Teve uma dificuldade, eu falei para ela, não é esse alimento ou aquele que está te fazendo mal. Você precisa selecionar os elementos que condiz com aquilo que você necessita mediante o que você quer concretizar. Contigo. Eu vou fazer o meu meia-culpa aqui. Porque, assim, estudamos, procuramos praticar o tempo todo, todos os dias. Mas como a mãe de Chico Xavier, eu tenho mudado com o meu corpo. Não vemos muito bem. Então eu fico sempre com inflamações intestinais, artrose, dores, que eu não sei, eu conheço que eu não sei trabalhar. Então, em relação, como eu trabalho no hospital, né, todo, e muitas vezes eu só volto 2 da tarde para casa, eu estava almoçando no restaurante do hospital. Selecionar alimentos mais crus, mais nutritivos, né? Botava bastante salada, bastante cores, aquela coisa que eu ensino a todos fazer. Mas não tenho controle dos ingredientes da feitura. E meu corpo estava cada dia mais inflamado. Aí eu cheguei à conclusão que é melhor comer de marmita.
eu mesmo fazer, eu me preparar, saio um pouquinho atrasada, mas preparo meu alimento todos os dias e levo minha marmitinha. Isso melhora, realmente desinflama mais. E tento vigiar os meus pensamentos. Então, isso estou falando, né, para as pessoas, a minha prática e as minhas dificuldades, porque eu acho que todo mundo tem dificuldades, né? Somos aqui nesse planeta e estamos aqui a caminho da nossa evolução também. Então, além do estudo individual, né, nós nos observarmos, os nossos pensamentos, os nossos instintos, ser melhores a cada dia. Tenho dificuldade com a elaboração da minha alimentação e do equilíbrio do meu corpo, porque não estou isolada do mundo. Então, assim, eu absorvo muita energia das pessoas que me procuram. Talvez seja essa uma das causas que eu desequilibre, né? Mas eu tenho dificuldade, Sebastião, bastante dificuldade. Eu É por conheço isso que isso. não só você está participando da correção do conteúdo do próprio livro, com certeza absorvendo essas informações, e terá a oportunidade de nos ajudar a provar essa tese, que na prática ela funciona de acordo com a compreensão e aplicação desses conteúdos de forma mais consciente possível. Então, você está sendo nossa cobaia, tanto você quanto a Adriana, quanto a Marlene, quanto a Neuza e várias pessoas que estão tendo conteúdo ou contato com o conteúdo do livro. Eu sou a minha própria cobaia, né? Porque eu preciso praticar em mim o que eu ensino para os pacientes. Entendeu? E aí eu fico lembrando sempre da mãe do Chico Xavier. E ela desencarnou, teve dificuldade também com o dela. E eu sempre lembro dessa passagem. E aí eu fico, meu Deus, eu tenho responsabilidade com todos esses seres, mas não estou sabendo conversar com eles. Ou estou me contaminando de alguma forma com outras energias mentais, não sabendo me equilibrar. Não sei qual é a parte que eu estou errando. Porque tem uma vigilância permanente com tudo. Mas alguma coisa estou passando. E como cada prova tem o seu aprendizado, nós vamos aprendendo em cada etapa aquilo que se propõe e vamos, se deu certo em nós, a gente vai dividindo com os demais. Creio que médico-paciente funciona mais ou menos assim, você sabe mais do que eu. Então, o paciente, com raríssimas exceções, está indo até você para que você resolva o seu problema. E de acordo com o seu desejo de fazê-lo, você acaba assimilando elementos constitutivos do universo do paciente. E você teria que ressignificá-los e devolver para esse paciente. Mas a devolução só é possível se ele modificar-se. Porque ele está passando pelo seu laboratório, recebendo informações. Agora ele precisa ser acolhido de volta com a mudança do paciente, com a sua mudança de conduta, mudança de hábito. E às vezes o que possa estar acontecendo é que isso não está finalizando de forma prática e você está esquecendo de conversar com esses conteúdos e abrir espaços até no seu psiquismo, já que o outro não quis, está no capítulo 10º do primeiro livro. É o que nós estamos estudando nas últimas lives.
Então, já que eu não posso devolver, eu vou agregá-los no meu próprio psiquismo, porque quem promove não precisa devolver, já que eles veio para o meu mundo porque o outro estava maltratando de alguma forma, por isso estava enfermo. Creio que se você fizer esse diálogo, você não é obrigado a voltar para aquele setor para ser expulso, para ser maltratado. Então, você pode ficar por aqui desde que obedeça às minhas diretrizes. Creio que se você fizer esse diálogo mais conscientemente, você consegue ajudar melhor os seus pacientes e ajudar-se da mesma forma, porque você sabe muito mais do que eu que a inflamação é algo que está sendo expulso do seu corpo. Ou seja, esses elementos canalizados dos pacientes, o seu corpo não está aceitando porque você não avisou que eles vão ficar. E se avisou como eles vão se comportar. Creio que um diálogo mais elaborado consegue, se não resolver a situação, amenizar grandemente. Você me lembrou aquele que aconteceu, quando foi? Tem 2 anos, eu acho, né, Sebastião? Acho que 1 ano e meio, que a gente estava em Marabá, que eu fui atender uma paciente fumante e fiquei 45 dias fedendo cigarro e tossindo. Aí eu sofri. Aí depois de 45 dias, eu não pedia mais cigarro nem tossia mais. Mas aí me aparece a paciente dizendo que jamais fumou e que ficou curada. Assim, passou o desejo de fumar. Só que ficou em mim, né? Levei 1 mês e meio para poder conseguir equilibrar a questão do cigarro em mim, sendo que eu nunca fumei. Exatamente, esse é o segredo, e a maioria dos Nessa vida. terapeutas não tem essa consciência. Então. Aí agora eu estou trabalhando agora com essas outras questões pessoais que eu acredito que esteja na minha mudança de atitude em relação à alimentação ou aos meus pensamentos, mas eu não sei, eu tenho que trabalhar como eu trabalhei com cigarro. Com certeza. Você vai priorizar situações. Nós já sabemos que o alimento é uma mão de obra especializada. O que menos importa é se ele está vindo do reino vegetal, animal ou mineral. Porque se eu necessitar da proteína animal e não trazê-la para o meu corpo, se eu não trouxer de acordo com o que eu necessito, ela vai estar presente na vegetal. Porque quando morre um corpo, vai participar da formação de outros corpos. E é da lei, se você necessita dela, então você vai trazer através do vegetal. E por mais que você só tome água, quando morre um corpo, basicamente ele é água, você vai encontrá-la também no mineral. Então, tendo essa consciência e sendo mais ou menos flexível, você pode construir, já que você tem informações para isso, a proteína animal, a partir dos elementos que tem no vegetal, ou até no mineral, ou do ar que você respira e tudo mais. Você vai começar a enriquecer e a qualificar, a personalizar os elementos que você precisa para ajudar você a trabalhar aquilo que está em aparente desarmonia, sendo expulso do próprio corpo, que nós chamamos de inflamações. Gostei da explicação. E agora você faz a sua mensagem final. Tecnicamente, nós passamos pelo 2º capítulo, depois você vai escolher um outro capítulo que você quer trazer para a gente. A Adriana já Então, fez. acho que eu vou seguir
Aí O você terceiro capítulo agora. pode ser. A Adriana está em qual? Ela começou do quinto para frente. Então você pode Então, eu falar faço o do 3 e o terceiro e do 4. quarto. É. Então, A próxima vai ser Lei de Compensação, capítulo 3. isso. Então você faz a lei de compensação sem preocupar com quantos programas vai dar. Então, vê lá e assim que você falar, estou pronta, ou passe para a Neuza já para fazer o agendamento. Então, porque o capítulo maior, assim, mais complexo, eu considerei o. Se a pessoa conseguir entender esse capítulo 2, fica fácil entender os outros capítulos. Ele é a base para todo o livro. Então. Aí agora daqui para frente dá para deslanchar. Acho que vamos ver, combinar com a dona Nina. Então tá. Mais uma vez, E pode falar. gratidão profunda. A gratidão É é um nossa. privilégio muito grande poder participar da elaboração desse livro. Um aprendizado imenso. Uma oportunidade que Deus me deu. Então, a gratidão é sempre nossa. Deus abençoe imensamente. Abençoe o Davi, abençoe seu lar, os seus gatinhos, sua vida, seu trabalho. Tudo no teu mundo interno e tudo no entorno. Que a paz seja sempre em vossas vidas e em nossas vidas também. E os recadinhos para o nosso fim de semana. No domingo, às 17h30, o nosso encontro. E a nossa agenda, agradecendo a vocês por toda a parceria. Lembrando que dia 25, o nosso encontro no Telegram. Então, no sábado, às 17h30. O tema, como já falamos, tudo que existe em Deus vive, tudo que existe vive, tudo que existe na criação vive e se move em Deus. Fora dele nada existe. Isso trata do primeiro pilar da obra que está na página 12 e termina na 13. Então, o tema motivador do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, você vai encontrar o respaldo na página 48, no terceiro parágrafo, continua na página 49 e vai terminar com a citação de Pietro Baldi na página 50. Então, o último parágrafo da página 48, a página 49 inteira, e depois a página 50, apenas a citação de Pietro Baldi, só para facilitar a compreensão na hora do estudo. Então, agora as nossas lives, eu esqueci de falar, no domingo, estão sendo transmitidas ao vivo pela plataforma Rumble. Parece que eu falei sim. Então, além do YouTube, do Facebook, também no Rumble. E fica gravado nas 3 plataformas. Nós priorizamos o Rumble ao invés do Telegram, porque no Telegram não fica gravado. Então, você pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Rumble. Nós temos, dia 22 de fevereiro, das 19 às 20 horas, uma palestra que os nossos irmãos da cidade em Inhambuque, na Bahia. O convite foi de Elisete e do Grupo Espírita Francisco Pinto. O canal que vai ser transmitido é do próprio grupo, então Grupo Espírita Francisco Pinto. Então, vai estar lá youtube.com/Grupo Espírita Francisco Pinto. Tudo junto, é o canal que vai ser transmitido. O tema proposto é o despertar da consciência no processo evolutivo. Então, já que a obra fala desse processo evolutivo, então vamos falar da obra em si.
O contato da nossa irmã Elisete e Zinete, desculpa, falei errado ali, então, de nossa irmã Isinete, é 75999002221, ou com Neuza Leal, no 11 974440770. No dia 19 de março, a convite de Davi Ascenso, do Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz e do Grupo Caibaixuta de Divulgação Espírita de Pindamonhangaba, das 9 às 12 horas. Vamos falar da Casa Espírita como um lar que acolhe, uma escola que orienta e um hospital que nos ajuda a curar-nos. Então, um lar de esperanças, uma escola de amor e um hospital de almas. O canal que vai ser transmitido é o programa Espiritismo e Vida. Então, você vai colocar lá youtube.com/cdecasa/ aí escreve Programa Espiritismo e Vida. Telefone de contato do Davi, 12 997 15 4086. E o da Neuza Leal, nosso WhatsApp é o que eu falei. No dia 4 de maio, estaremos em Marinópolis, às 20 horas, lá no Centro Espírita Allan Kardec, abrindo a Semana Espírita, na Rua Goiás, 630, no centro da cidade, com o tema Evangelho e Vivência. Senhor João Gualdino, se você quer mais informações da palestra, 17 99629 4769 e 99628 3993, ou no nosso WhatsApp. De 4 a 6 de agosto, a terceira vivência, o Despertar da Consciência, no município de Olímpia, na Fazenda Capituba. Telefone de contato da Elizabeth Henrique, 18 997 20 1184, para fazer a sua reserva. E com a Lúcia Parra, 14 98226 0019. Então, 14 98226 0019. Ou com a dona Isabel, 17 98169 9889. Nossa gratidão a vocês, ao César Ayala, que está nos conduzindo até vocês, a tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, nos ajudam nessa trajetória. Empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, em nome do Cristo, em nome de Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos ampara a cada dia. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.